Olá, estamos aqui participando do projeto Jovem Médico da Associação Médica do Paraná e a Universidade Corporativa e temos aqui hoje a presença do Dr. Afrânio Bernardes, que é médico, cirurgião plástico, advogado, professor da Universidade Positivo, preceptor, coordenador da CODAME, que é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos. Ele atua junto ao Conselho Regional de Medicina do Paraná há 10 anos e junto à Comissão de CODAME há 5 anos. Um prazer estar aqui com o Dr. Afrânio e obrigado pela participação nesse assunto de extrema importância, que é a resolução de número 2336 de 2023. Essa resolução trata de um assunto muito importante para todos nós médicos, não só os médicos que estão há algum tempo atuando, mas você que é jovem, você que está ingressando no mercado de trabalho, poderá estar divulgando de uma maneira diferente do que até então era permitido. Gostaria que o Dr. Afrânio fizesse algum comentário a respeito dessa nova resolução e podemos conversar. Bom, gostaria primeiro de dizer aqui da satisfação de estar aqui entre amigos, nessa casa do médico que tanto se dedica para enaltecer a medicina. É com muito prazer que a gente está aqui para conversar sobre a resolução. É uma resolução que, antes dela ser publicada, nós tínhamos um certo pessimismo, mas uma vez ela publicada, realmente ela foi bastante revolucionária, né, Irlan? Ela trouxe assim, grandes avanços na oportunização do médico poder mostrar o seu trabalho. Isso em todos os níveis, seja do especialista, seja do não especialista, inclusive do jovem médico também. Eu estou bastante otimista, ela realmente já foi, ela foi publicada, ela ainda não está em vigência, porque tem um período de adaptação, de orientação, mas como ela é absolutamente mais avançada que a anterior, então a anterior já praticamente ela já cai em desuso, né? Então, já se passa, na prática, a aplicar as novas propostas aí da resolução. Como que o Dr. Afrânio enxerga nessa nova resolução esse avanço da sua divulgação do seu trabalho? Eu sei que é uma pergunta um pouco abrangente, mas vamos segmentar. É permitido você apresentar fotos do antes e depois? Antigamente era um pouco restrito nesse sentido. Existe um grande tabu, mas também existe uma certa fundamentação jurídica para isso. Porque quando a gente mostra alguma foto, a gente, de uma certa forma, a gente está prometendo um resultado. Inclusive, o CFM ele foi bastante firme na definição de qual é a imagem que eu posso mostrar. Primeiro, eu não posso identificar o paciente. Segundo, não posso manipular, não posso melhorar resultado, não posso botar filtro. A imagem ela tem que ser verídica. Então, isso é um grande avanço nesse sentido. Porque, juridicamente, a medicina ela não tem uma obrigação de resultado, tem uma obrigação de meio. Então, quando você põe uma foto, a pessoa imagina que aquela solução, vamos supor, uma imagem de uma correção de uma fratura. Então ela tem uma fratura e o doutor vai lá e mostra um resultado sensacional, fantástico, perfeito. A gente sabe que na medicina não é assim, não é tudo perfeito, mas ali está sendo uma certa promessa de resultado, ou aquele paciente que enxerga aquele resultado fala, puxa, ele está garantindo para mim que eu terei esse mesmo resultado. Então a imagem traz essa interpretação, e isso que o CFM quis fazer questão de que houvesse uma diferenciação no uso dessas imagens, fazendo com que essas imagens sempre venham no bojo de outras imagens que não só mostrem resultados fantásticos, mas resultados insatisfatórios também. Que se mostre também complicações, eventos adversos ou as limitações de resultado. Ou seja, então a gente traduz para a população o que é a realidade da medicina e não o que é fantasia, porque a gente vê muitas pessoas hoje se valendo da ilegalidade para fazer um mundo fantasioso da medicina, que nós que estamos na medicina a gente sabe que não é assim. Mas talvez o leigo não, ele fique empolgado, ele fique encantado, fique seduzido, principalmente com a imagem, porque a imagem seduz. Talvez seja um dos recursos midiáticos mais importantes, que é
o efeito visual de alguma coisa, né? Isso realmente tem esse poder. Então, o CFM se certificou de que não é isso, não é essa a intenção. A intenção é trazer a realidade. Inclusive, o médico também tem que juntar e publicar as limitações também. A gente observa muitas vezes que algumas profissões que fazem invasão de área na medicina, a gente vê então que essa nova resolução vem para a proteção do ato médico, como uma realidade, não como uma promessa de algo inatingível. Nerlan, excelente esse teu ponto, tá? O que nós tínhamos antes é o seguinte, as outras profissões não médicas completamente liberados. Aí eles mostram tudo o que eles podem, tá? E as regras éticas da medicina são as regras mais fortes, mais estabelecidas, porque é óbvio, o médico ele lida com o bem jurídico maior que tem, que é a saúde, que é a integridade física. Então, há sim uma cobrança da relação do médico com o paciente que se mantém o mais alto nível de confiança. E antes da resolução, todos esses profissionais podiam mostrar o que quisessem, como se fosse uma situação de banalização. E é exatamente isso que a resolução vem, ela permite sim que o médico mostre seu trabalho, mostre seu serviço, mostre seus resultados, inclusive, mas garantindo que não seja banalizada a medicina. Obviamente com alguns limites, que é muito parecido com os mesmos limites. Quando a gente vai apresentar um trabalho num congresso, a gente usa exatamente esses mesmos limites. Você faz as produções de imagens, elas são rigorosas, elas são as mesmas imagens do antes com a imagem do depois, no mesmo local, nas mesmas condições, tem reprodutibilidade da imagem. Numa apresentação, num congresso, a gente vai mostrar os nossos resultados bons, mas também nós vamos mostrar os resultados ruins, vamos mostrar os resultados falhos que tivemos, como demos a solução. Então, lá é tudo transparente. E é isso que o CFM quer com a resolução, que ao mostrar imagens que têm esse efeito forte de sedução, ele também vem acompanhado dessa garantia que está se tratando de uma ciência. A ciência médica talvez seja uma das ciências mais nobres que nós temos, para que evite-se essa banalização, como você citou. E, atualmente, é permitido ao médico divulgar dentro do seu trabalho, dentro da sua especialidade, o que ele oferece como recursos no andamento, no tratamento? Como está hoje? Isso também é um assunto bastante interessante, porque existe uma lei lá do começo do século XX que proibia de toda forma um vínculo do médico com produtos farmacológicos, farmacêuticos, né? Houve uma evolução muito grande nessa resolução, permitindo sim que o médico mostre quais são os meios, os insumos, mesmo os fármacos ou os produtos que ele utiliza para conseguir exercer o seu trabalho, desde que ele não seja um vendedor de produto, que fique utilizando termos de capacidade privilegiada, que é o melhor, o mais recente, o mais avançado, o de última geração, são termos que corriqueiramente, irregularmente é utilizado, né, que não use isso, que ele não mostre a marca desses produtos, mas que ele possa vir a falar do efeito daqueles produtos, da relação de confiança que ele tem, porque toda vez que a gente usa, seja um equipamento ou seja um produto, a gente é corresponsável pelo resultado. Sim. Então, se eu sou corresponsável, eu também tenho o direito de mostrar que eu utilizo produtos que, às vezes, demandam um investimento muito maior do que um outro, que não tem a mesma carga de pesquisa científica nele. Então, é uma forma também de diferenciar o meu trabalho, eu poder mostrar que o equipamento que eu invisto é um equipamento de muita tecnologia agregada e, obviamente, um valor muito diferente do que um outro que mostra um outro equipamento que diz que faz a mesma coisa e acaba não fazendo. Então, é uma forma assim do médico poder mostrar que o local onde ele está, onde ele trabalha, os meios que ele usa, ele investe naquilo. Então, a medicina realmente ela é muito cara. Sim. E a classe médica investe muito em qualidade. E agora ele pode mostrar isso. Foi um grande avanço isso. Nesse sentido, nós que participamos de muitos eventos e congressos, a cada apresentação, o médico declara o seu conflito de interesse ou não. Isso envolve, logicamente,
um patrocinador, uma técnica que ele, um aparelho, equipamento que ele desenvolveu. Como que está esse ponto atualmente? Esse foi um aspecto que eu acho que foi uma grande evolução da resolução. Porque, como eu falei, a publicidade médica, ela envolve uma ciência. É uma ciência inexata, mas é uma ciência muito nobre, que é a ciência médica. Ou seja, se nós temos o cuidado de quando nós estamos em eventos científicos com outros médicos, de respeitar essa questão de quando um palestrante fala e ele é desenvolvedor, ou ele é um speaker, ou ele é contratado pela empresa, ele é obrigado a dizer, olha, eu tenho conflito de interesse naquilo que eu vou mostrar, para que o público possa pôr um freio, né, ou descontar, né, o interesse daquele speaker, daquele relator. Então, a resolução, ela tentou resgatar, sim, princípios de ciência e trouxe para essa resolução que o médico, ao se mostrar para o público, ele também respeita esses princípios que são muito utilizados na divulgação da ciência. Então, sim, em vários momentos na resolução, há a citação de que o médico deve declarar conflitos de interesse. Quando ele participou do desenvolvimento, quando ele é contratado, ou quando ele vai dar alguma entrevista, falar de algum assunto, ele tem que declarar os conflitos de interesse que ele tem naquilo que ele está falando. Até então, até a atualidade, quando você citava diante de uma publicação, de um anúncio, o seu nome, a sua especialidade registrada junto ao conselho, o seu RQE, mas você não tinha a divulgação da sua titulação. Como é que fica isso agora? Isso também foi um grande avanço e interessante, avanço para os bem titulados, como também um avanço para aqueles que não têm uma titulação ou não têm uma especialidade registrada. Então, assim, a gente pode separar, né, basicamente os especialistas e os não especialistas, mas os não especialistas ou alguma titulação que não tivesse correlação com a sua especialidade, elas não poderiam ser mostradas. Agora pode. Então vamos supor que um médico ele não é especialista, mas ele tem curso de pós-graduação em determinada área, que é a área que ele atua, tá? Ele agora pode cadastrar essa pós-graduação no CRM, como se houvesse um prontuário dele lá, e ele pode divulgar essa pós-graduação. Se ele não tem a especialidade, ele não pode divulgá-la lá na folha de rosto. Ele vai criar lá um currículo e põe no currículo, divulga as pós-graduações cadastradas no CRM e põe ao lado, em caixa alta, não especialista. Então ele pode fazer isso. Já aqueles que têm titulação acadêmica, como os mestres, os doutores, os pós-doutores, esses podem trazer na folha de rosto. Então o médico ele é pediatra, mas ele tem mestrado em medicina do trabalho. Ele pode colocar isso na folha de rosto, dizer que ele é mestre em medicina do trabalho, não especialista em caixa alta. Então eu acho que trouxe justiça para as pessoas poderem mostrar quais foram os seus investimentos em pós-graduação, em aprendizado e principalmente esses que têm titulação acadêmica. Uma coisa que a gente tem visto corriqueiramente nas mídias sociais é uma exposição excessiva, muitas vezes de jovens, no TikTok, por exemplo, fazendo uma dancinha, fazendo uma apresentação. E a gente sabe que a medicina é muito conservadora, muito séria quanto a essa exposição excessiva. O que isso trouxe de regulamentação? Veja, como é uma expressão de linguagem, a forma como as pessoas se apresentam, obviamente, à medida que as gerações surgem, né, elas vêm sucedendo, elas têm alguns hábitos de expressão de linguagem, e isso vai mudando ao longo do tempo, né? Então, ela não é absolutamente fechada nesse sentido, mas ela ressalta alguns pilares. Então, ao fazer uma publicidade, o médico não deve ser sensacionalista, ele não deve praticar autopromoção, a concorrência desleal, e ele também não deve publicar conteúdo inverídico. Então já começa por aí, isso assim, e trouxe a definição de cada um na resolução. Então interessante para facilitar os aplicadores da norma. É difícil a gente dizer que algo que hoje moralmente
seja reprovável, que isso vai ser moralmente reprovável daqui a 10 anos. E nós tivemos isso com a pandemia, porque a pandemia realmente ela quebrou muitos costumes, né? E trouxe um avanço de muita coisa em pouco tempo. Então, é muito difícil a gente estabelecer o que é. O fato é que existe uma linguagem, e a gente também tem que falar para os mais jovens, numa linguagem que seja mais assimilada por eles, que é uma linguagem muito mais rápida, ela é muito mais rápida, é muito mais cheia de informação, e a utilização as expressões corporais também, elas acabam sendo envolvidas. Mas o médico, sim, ele tem que ter um certo limite nisso, certamente baseado nesses pilares, né, que eu citei, para que ele possa, eventualmente, falar com essas gerações mais jovens, mas, ao mesmo tempo, guardar a nobreza da ciência, que é a ciência médica, e não banalizá-la. O próprio TikTok, quando ele começou, ele era uma coisa. Hoje ele já é muito diferente, em pouco tempo. Hoje ele já é muito informativo. Então, eu acho que até é interessante que essa resolução, como ela permite muita coisa, eu acho que agora vai ser o momento, Nerlan, que os bons médicos, os médicos éticos, os médicos de boa-fé, possam se mostrar. E mostrar para a sociedade civil que tem outra forma de mostrar o seu trabalho, que não só com esses recursos que têm sido utilizados, de exposição exagerada, que têm sido utilizados até então. Então, acho que vai ser uma oportunidade para que a própria sociedade cresça, amadureça na interpretação dessas publicidades, que tenha mais capacidade crítica, porque quando uma pessoa ela se defrontar com uma publicidade de um médico, puxa, que bacana, que coisa bem feita, olha que ciência, não estou vendo nenhuma promessa de resultado, não estou vendo nenhum milagre, que ele está dizendo que pode ter uma complicação, que pode ter limitação, é o que a gente quer ouvir quando nós vamos conversar com o médico. A gente quer que ele fale a realidade para a gente, que ele não fique ali tratando no mundo da fantasia, porque a realidade não é fantasia. Então, quando essas pessoas começarem a se defrontar com esse tipo de exposição, esse tipo de publicidade, certamente ali já começa a construção da relação de confiança. Então, é isso que a gente precisa, não só transferir informação através da publicidade ou da propaganda, mas também criar um vínculo de confiança para que aquela pessoa que for buscar o médico através da sua publicidade, ele já tem um vínculozinho de confiança. Que ele não vá lá simplesmente porque ele foi movido pelo encantamento, pela sedução e fica ali com o pé atrás. E obviamente a medicina não é exata, ela está sujeita sim a que as coisas não aconteçam exatamente como nós gostaríamos que ela acontecesse, e alguns percalços, algumas situações adversas podem acontecer. E o paciente precisa saber que realmente eu tenho confiança com esse médico e ele me alertou, então uma vez que ele tenha feito isso, ele tem condições de resolver o problema. É isso que a gente quer, que a população sinta isso, que ela consiga perceber a diferença entre o bom médico e o mau médico. É muito uma questão de ética realmente, né? Então acho que ela vem para ajudar muito no discernimento da seriedade daquele que está expondo. Agora, seriedade também não precisa ser uma coisa pesada. Sim, né? A seriedade ela pode estar traduzida em leveza, em recursos atuais, com bastante informação, né? Isso com vários recursos de imagem, de linguística, de linguagem e tudo mais, para que a gente consiga abranger uma população maior, e principalmente essa população mais jovem que está demandando a atividade médica. Esse vínculo de confiança estabelecido entre médico e paciente e a clareza na informação de resultados, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, o percentual de acerto, logicamente, é muito maior do que o percentual de erro, mas em acontecendo um erro, um desfecho desagradável, poder solucionar esse desfecho. Minimizando. E o paciente ele já vai informado, sabe? Ele sabe, puxa, eu estou indo buscar um médico que ele não está prometendo uma coisa milagrosa, ele está mostrando sim. E outra coisa, quando a gente fala de eventos adversos de complicação, a gente traz uma carga, né, de experiência. Porque aquele que é o que está iniciando, ele ainda não tem muita experiência, ele não tem muito contato com os eventos adversos, porque realmente, como você falou, não é a maioria, né, das vezes. Né? Então, a pessoa que tem a coragem de abordar
as complicações, os resultados insatisfatórios, é porque ele sabe disso, e ele tem isso na bagagem, e o quanto que ele já solucionou de problemas, seja dos outros, seja de si próprio. Não existe 100%. Né? Não existe, é uma ciência inexata, né? Voltando naquele assunto de exposição, qual a área que permite uma filmagem, uma transmissão ao vivo de um evento? Puxa, ótima colocação tua. Ótima, porque hoje as pessoas, elas pegam o celular e começam a filmar. E começam a fazer transmissão em tempo real. Por isso que a velocidade da informação está muito rápida, né? E o TikTok, por exemplo, é um grande veículo para isso. Você fazer publicação do evento ali, né? Então, há um certo comportamento de que as pessoas querem traduzir aquele momento para todo mundo. Só que na medicina existem alguns limites para isso. Porque, por exemplo, se eu for fazer uma transmissão ao vivo de um procedimento cirúrgico, lá onde eu estou operando, tem sangue, tem aquela condição ali do corte, daquela exposição. A maioria da população não se sente bem com isso. É algo agressivo, que choca. Ou uma criança. Será que uma criança vai gostar de ver uma perna lá cortada, amputada, ou com sangue, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido? Obviamente que não. Então, esse sensacionalismo, ele não pode acontecer na transmissão médica. Por isso que há uma restrição enorme em relação a fazer transmissão em tempo real, porque você não consegue controlar e editar. Diferente de você fazer uma filmagem, editar e transferir a informação de forma que fuja do sensacionalismo. Só nas questões aí, bom para os obstetras, tá? É que nas situações de parto, desde que haja anuência de paciente, de médico, de todo mundo, de todas as pessoas integrantes lá, de você contratar, trazer uma equipe externa e fazer uma filmagem em tempo real e expor. Eu acho que é uma coisa assim que já existe uma certa licença poética para mostrar o nascimento, né? Então parece que as pessoas, elas aceitam mais, mesmo que seja aquela criancinha ali, tá toda meio amassadinha, tá com uma cor diferente e coisa e tal, mas as pessoas, elas se sentem encantadas com o nascimento de um ser humano, né? Então eu acho que foi nesse sentido que eles só liberaram para essa situação. Nessa situação. Tá? Doutor Afrânio, e como fica essa parte dos médicos poderem, determinados assuntos médicos, falar para a população? Como que fica essa informação? Pois, Nerlan, realmente isso foi mais um avanço, mais talvez uma quebra de paradigma, que é o médico poder, de uma forma exposta, né, pública, passar o conhecimento através de cursos para leigos, porque a gente sempre associa cursos para estudante, para médicos, né? Mas agora o médico também pode ministrar cursos para leigos, ele pode cobrar, desde que ele não ensine atos privativos da medicina, né? Não é isso, ele não está ali querendo formar médicos, né? Mas sim, ele está querendo disseminar um conhecimento que é um anseio da sociedade. A sociedade tem interesse, sim, nos assuntos da área da medicina. Então agora há previsão para isso. Falamos há pouco do TikTok. Alguns médicos, pelo seu trabalho, pelo seu empenho, são elogiados pelo paciente. Isso mudou alguma coisa? Na verdade, ela já vinha mudando. Já vinha mudando porque não é possível, né, você segurar essa dinâmica que, por exemplo, nos Estados Unidos, é o meio, é o modo que define a ida de alguém procurando um profissional. Isso também se estende à medicina. É muito comum quando a gente vai em algum restaurante, ou um hotel, ou fazer alguma viagem, a gente vai lá ver as avaliações e ver os elogios, né? Excetuando aqueles extremos, aquele que elogia demais e o que fala mal demais. Em geral, a média é o que corresponde à realidade. Então, também, esses que elogiam demais, né, ninguém fica elogiando toda semana algum serviço, a não ser que tenha um outro interesse. Então, esses serão investigados, não é isso que a gente quer. O que a resolução prevê é o seguinte, que um paciente satisfeito, ele possa postar, ele fazer um elogio, fazer uma avaliação, um agradecimento para o médico, ele produz a imagem, ele produz a peça publicitária nas suas redes sociais, ele marca o médico e o médico pode repostar. Ah, mas vai ter identificação do paciente? Sim. Mas foi ele que produziu aquilo, não foi o médico. Então, as imagens produzidas pelo médico não podem identificar paciente. Isso é uma coisa
clássica, por conta do sigilo médico, que é algo que desde que a gente entra na faculdade de medicina, a gente já sabe que nós estamos sob sigilo médico, veio a Lei Geral de Proteção de Dados para reforçar isso, então as imagens produzidas por nós não podem mostrar a identidade do paciente. Agora, um paciente fazendo a imagem própria, ele pode sim fazer e o médico repostar. E mais, inclusive a questão de celebridades, porque havia sempre uma coisa assim, né, do médico se valer de ter feito um tratamento por permuta, às vezes, né, com uma celebridade, uma pessoa famosa, de fazer aquilo. Então, o que não pode é o médico, ele gerar a imagem junto com a sua celebridade. Mas, se essa celebridade, enquanto um paciente, vai lá nas suas redes sociais e faça um elogio, um agradecimento para o médico, para a equipe médica que seja, sim, o médico pode repostar essa ação publicitária dessa celebridade. O médico oferece um bem intangível que é promover a saúde. A saúde não tem preço, mas você estabelece um honorário. É claro que esse honorário depende de muitas situações. Como que isso está sendo tratado? Porque as relações, né, a relação de um paciente com o médico é uma relação contratual também, né? Então, realmente é uma prestação de serviço e a resolução também avançou bastante nisso. O médico pode publicar o preço das consultas desde que ele não as faça de forma gratuita. E ela complementa dentro lá da resolução, na exposição de motivos, que o médico também pode publicar preços de procedimentos e de exames, desde que esses exames, esses procedimentos não necessitem de uma avaliação prévia, né? Então, é um procedimento e é um exame que não vai mudar sendo avaliado ou não, né? É diferente daquele lá. O cara coloca lá o valor de alguma coisa, a partir de. Então, quando ele coloca a partir de, a gente sabe que dificilmente vai ser aquele valor, né? Porque chegando lá vai avaliar e vai ser outro valor, né? Sim. Mas se é algo que é fixo, é estanque, ele vai poder publicar e o paciente vai poder terá esse conforto de saber que ele vai lá naquele médico, ele vai ter condições de fazer. Porque é muito desagradável ele ir, vai lá, consulta, puxa vida, não consigo fazer o valor. Então ele perdeu tudo, tem até um investimento, né, para ir lá. Então agora eu acho que esclarece melhor essa relação contratual. Muitos médicos são pessoas jurídicas, prestando serviço através da PJ. E claro que, paralelo ao seu atendimento como médico, ele pode ter outra empresa que pode oferecer um trabalho ou mesmo um produto. Como está isso estabelecido? Então, também, apesar de ser publicidade, houve um avanço em relação a isso. Havia sempre um tabu de que o médico não poderia investir em atividade empresarial da área médica, né? Outras atividades tudo bem, não é problema, né? Você investir em atividades empresariais da área médica. Pode, inclusive, não só investir, como também pode publicar. Desde que, aí volta a questão do conflito de interesse, que eu acho que é bem interessante, desde que o médico ele não tenha o conflito de interesse da sua área de atuação com aquilo que ele está propondo. Então, um ortopedista tem uma atividade empresarial de fábrica de próteses, certo? Então, ele não pode fazer publicidade disso. Sim. Não está muito claro, mas eu acho que sim, que há permissão para ele até atuar, ter essa atividade empresarial, desde que ele não faça nenhuma correlação da atividade médica dele com esse produto. Tá? Então, isso não está muito claro, mas eu acho que ela acaba permitindo isso também. Eu acho que quando vier, porque agora vai ter uma fase de 6 meses, onde serão compilados vários questionamentos, o CFM vai fazer um manual dessa resolução para orientar, e eu acho que muita resposta, porque tem muita pergunta sendo feita, como vai fazer a aplicação disso. Muito bem. Eu acho que essa resolução 2336 de 2023 trouxe uma série de avanços onde o médico estava travado, engessado, e que permite agora ele, dentro desse novo cenário de mídias sociais e divulgação, ter um espaço melhor, considerando a responsabilidade,
considerando a expansão de mercado que pode trazer clientes e, claro, cuidando muito com a promessa não cumprida. Isso eu acho que é muito importante deixar bem claro. Mas isso existe expressamente que para que não se faça promessa de resultado em tudo que ele for mostrar, inclusive quando fizer relação, por exemplo, a gente vê também que alguns médicos eles aproveitam e exploram as questões relacionadas à saúde, alimentos, hábitos de vida, sei lá, várias coisas. Ele pode fazer publicidade disso, ele pode mostrar, mas também não pode fazer promessa de resultado. É bem o que você falou, tá? Então, realmente, houve uma expansão, houve uma abertura para uma atuação, para uma exposição do médico, mas tem essas restrições, que são restrições bastante óbvias, que elas não coadunam com o exercício da medicina, né? Não faz sentido isso, né? Então, até não... Claro, precisa estar escrito, positivado isso, mas não precisaria, né? Porque isso não faz parte do exercício da nossa profissão, né? É verdade. Muito bem, doutora Frânio. Deixo aqui as suas colocações finais, uma conversa muito, muito interessante, abrangente. Eu acho que o objetivo é esclarecer ao médico, de um modo geral, ao jovem médico que está aí. E, por favor, deixo aqui a sua palavra. Bom, mais uma vez, eu acho que é muito louvável a associação médica ter esse vanguardismo do que está relacionado com as novidades, se propor a divulgar, a valorizar a ação médica e os assuntos correlatos ao exercício da profissão. Fiquei muito, muito feliz de estar aqui com o meu amigo aqui, o Nerlan, de estar falando sobre isso, mas, sobretudo, Nerlan, eu acho que essa resolução ela veio para trazer uma condição em pé de igualdade para o bom médico, para o médico de boa fé, para o médico que aplica, atua, ele exercita, ele se dedica pela boa medicina, e todos os assuntos correlatos, e a publicidade é um deles, né? Inclusive, na resolução existe lá o termo ampliar clientela. Ou seja, é isso mesmo, né? É levar a informação e isso trazer uma exposição da minha imagem, eu enquanto profissional, né? É isso que se busca com a publicidade, obviamente, né? Mas ela veio para oportunizar os bons médicos, porque eles estavam realmente aprisionados no conservadorismo da resolução muito antiga. Então, agora, com essa abertura, oportuniza para os bons profissionais poderem mostrar o seu resultado, poder se mostrar, poder mostrar o quanto eles são sérios, o quanto eles são confiáveis naquilo que eles demonstram, que é muito diferente da fantasia, da simples dança, da vulgarização da medicina. A medicina ela é diferente, ela não é um produto qualquer, não é entretenimento, né? Obviamente, alguns recursos de entretenimento podem ser utilizados, é interessante que se use, com algumas limitações, mas eu acho que veio assim para trazer um grande espaço para uma população enorme de médicos que estavam assim acanhados e restritos com a condição que era antes dessa resolução. Então, fiquei muito otimista com a resolução, e eu acho que abrirá assim, muita oportunidade para os médicos, para a classe médica, para a sociedade civil também, e para todo mundo. Eu acho que foi um grande avanço realmente. Muito bem, muito obrigado por sua participação. E aqui damos por encerrado essa entrevista, esse podcast do Jovem Médico. Peço que vocês nos sigam nos canais e estaremos sempre participando e atuando em prol da boa medicina, em prol do jovem médico, em prol da população, promovendo saúde. Obrigado e um abraço a todos vocês.